Começa agora o programa Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Apresentação, jornalista André Grassi. Olá, está começando Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Esta é uma experiência multiplataforma da Rádio da Universidade e da URGS TV. Nós vamos ao ar pelos 1080 AM, pela internet, no website da rádio e no canal YouTube da URGS TV. E ainda no canal 15 da NET de Porto Alegre, UniTV. Rádio da Universidade, 1080 AM, hoje recebendo o reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Rui Vicente Oppermann, e o secretário de Relações Internacionais da Universidade, Nicolas Maillard. Bem-vindos. Muito obrigado, um prazer. Novamente tratamos do tema da internacionalização. Eu estava preparando aqui o programa e me lembrei que mais ou menos um ano atrás, no último verão, a gente conversou sobre o edital de ingresso de professores estrangeiros, né? Agora estamos já na fase realmente em que os professores daquele edital estão começando o seu trabalho. E nesse meio tempo também conversamos outras vezes sobre a internacionalização na URGS, né? Tanto do ponto de vista de pessoas que vão fazer algum tipo de intercâmbio fora, quanto principalmente dos esforços para trazermos pessoas aqui para dentro da universidade, né? Convênios, acordos, enfim. Professor Rui, como é que a gente está começando este ano de 2020 em relação a esta política de internacionalização da universidade, que, pelo menos do ponto de vista da própria URGS, segue firme, né? Pois então, a universidade, eu começo por aí, apenas para lembrar, é uma universidade altamente internacionalizada, né? Seja porque nós temos parcerias externas que levam nossos docentes, técnicos e estudantes para fora do país, para todos os continentes, seja porque nós estamos aumentando cada vez mais a presença de professores e alunos, seja da graduação como da pós-graduação, no nosso campus internacional. É evidente que essa política de internacionalização ela é estratégica para a universidade no estágio de desenvolvimento que nós estamos, no grau de reconhecimento nacional e internacional que nós temos, e por isso mesmo nós estamos preocupados, sim, em manter esses níveis de relacionamento internacional e até mesmo ampliá-los dentro da medida do possível. E claro que aí há uma dificuldade muito clara que advém das políticas de investimento, ou de falta de investimento, eu diria, do governo federal nas universidades federais, seja no plano orçamentário direto, que é custeio e capital, mas eu vou me dedicar principalmente no plano da internacionalização como tal, né? A internacionalização do país ela está em permanente crítica pelas posições adotadas pelo Ministério das Relações Exteriores, não é essa a questão. A minha questão que me preocupa muito é o PRINT. O PRINT, que é o Programa de Internacionalização, que vem pela CAPES para financiar a internacionalização da pós-graduação, e no qual nós apostamos muito, fomos contemplados no edital, temos recursos que permitiram um grande intercâmbio de docentes, alunos e técnicos, só que o PRINT hoje ele está num limbo. Nós não sabemos, né, qual é o recurso que nós teremos para este ano. Ainda estamos usando recursos do ano passado. Sabemos que a CAPES aumentou o prazo de 4 para 5 anos do PRINT, mas ao mesmo tempo diminuiu o investimento. Então, por este lado, a nossa preocupação é muito grande porque, evidentemente, nós colocamos muitas das relações que nós temos na universidade partindo do pressuposto que esse financiamento estaria garantido. Ainda assim, nós não vamos ficar dependentes apenas do PRINT, né? Especialmente a nossa parceria Sul-Sul, ela é fundamental para nós, tanto do seu ponto de vista político, porque nós entendemos que a universidade tem uma posição importante no desenvolvimento das relações Sul-Sul, né? Como também pela liderança que a gente tem nesse aspecto. E com isso,
Evidentemente, desde o pós-CRES, que já foi há 2 anos, né, nós hoje temos aí espaços muito importantes na América Latina que podem ter continuidade de relacionamento extra-print, inclusive. Né? E dentro desses espaços, o Enlaces, né, que é o Espaço Latino-Americano de Educação Superior, ele é fundamental, ele é muito estratégico. Teremos uma reunião na Colômbia a partir do Enlaces, que é fundamental porque é a partir daí que a gente tece e constrói os relacionamentos com a América Latina. Temos também as associações, né, entre elas a Andifes. Eu continuo como coordenador da Comissão de Relações Internacionais da Andifes, e a partir daí nós temos buscado incrementar esse relacionamento Sul-Sul, que a gente pensa que também é estratégico para todo o sistema federal no Brasil, no seu relacionamento com a América Latina. Nós não paramos só na América Latina, nós temos aí um desenvolvimento muito forte. Voltamos agora em dezembro, portanto antes do coronavírus, da China, não? E ali ficou muito claro que nós já estamos num estágio seguinte no relacionamento com a China, que é o estágio de consolidação daqueles contatos que a gente fez, além daqueles que nós já temos com o Instituto Confúcio. Tanto que vamos receber, agora em abril, a visita de um reitor da Universidade Tecnológica de Pequim, uma universidade top 10 da China, que é uma maneira, é uma demonstração do apreço e do interesse que essas universidades têm em manter e desenvolver relacionamentos com a universidade. Eu acho que isso, no que se refere à questão da China, nós temos um bom desenvolvimento, e graças às políticas de investimento que a China tem com relação às suas relações internacionais, nós pensamos que nós podemos conseguir, inclusive, ampliar esse relacionamento, fruto dessa boa vontade que os chineses têm mostrado, no sentido de também aportar recursos para que essas relações possam acontecer. E, finalmente, temos, né, as relações com a Europa, com a América, que evidentemente são importantíssimas para nós, porque ali está, vamos dizer assim, o grosso da questão acadêmica, da questão de desenvolvimento tecnológico, pesquisa, ciência, enfim, e que nós temos relações já por vários anos, várias décadas. E no final do ano tivemos aqui a visita dos embaixadores da Comunidade Europeia, né, que vieram exatamente para ver e ter uma familiarização com o grau de internacionalização da universidade. Eu reputo esse encontro como um encontro histórico, porque nós recebemos esses embaixadores tendo preparado apresentações com nossos pesquisadores, importantíssimas apresentações do nosso Centro Europeu-Alemão. Tivemos a participação de estudantes das relações internacionais da Faculdade de Ciências Econômicas e, mais importante de tudo, André, o reconhecimento por parte dos embaixadores, unanimemente, de que a URGS é um exemplo de universidade aberta no sentido de buscar parcerias que sejam produtivas no relacionamento internacional. Isso para nós é um alento, porque nesse momento, sinceramente e humildemente falando, a nossa estratégia com a Europa é pedir deles a solidariedade. A solidariedade para que a gente possa manter esse relacionamento com um aumento no investimento que eles fazem com relação a nós, já que o nosso investimento é muito pequeno. E eu tenho certeza, e já tenho dados a respeito disso, de que essa solidariedade existe e ela está pronta, compreendendo a situação muito particular do país, a grave situação das universidades, o ataque à autonomia das universidades e a necessidade de manter os espaços que as nossas universidades, a URGS inclusive, construíram ao longo da sua história. Então, esse é o aspecto que eu acho muito importante para justamente buscar esses 2 eixos, né, Nicolás? O da mobilidade estudantil, docente e de técnicos, tanto para fora da universidade, como também trazê-los para dentro, e aí temos grandes novidades nesse sentido, não é? Sim, com certeza numa lógica em que não é factível enviar todo mundo para o exterior, a gente está tentando cada vez mais trazer o exterior para dentro da universidade. E voltando à primeira pergunta, a questão dos professores visitantes, a ideia é exatamente essa. Cada um dos professores estrangeiros visitantes que vem na URGS é um multiplicador de contatos. Ele vai estar em sala de aula para
ensinar a dezenas e dezenas de alunos de graduação e pós-graduação. Ele vai se relacionar com os outros professores que não têm acesso ao print, por exemplo, para ir no exterior. Ele vai trazer o conhecimento internacional que ele, por essência, representa. O reitor mencionou o print. O print é uma das formas que nós temos tido de oferecer bolsas a professores visitantes estrangeiros. Foram 21 bolsas propostas e bem recebidas no orçamento 2019 do print, o que é um ótimo sucesso de várias nacionalidades de 15 países diferentes, os tradicionais, os europeus, por exemplo, mas também argentino, também chileno, o que reforça o eixo sul-sul e a importância local também. O print, e foi uma escolha política da URGS, Sim. não é restrito a fomentar as relações com os países mais fortes em termos científicos. É também destinado a reforçar nossas relações com universidades que são excelentes também, em países talvez que têm menos história de sucessos científicos, que os Estados Unidos ou a Alemanha, mas que são muito importantes para nós. Agora, me parece que, nesse sentido, felizmente nós tivemos em anos recentes e em algumas áreas há muito tempo, essa digamos, a URGS se voltando para outros países, né, já, principalmente Europa, claro, mas mais recentemente a Ásia também, Estados Unidos, e isso, de certa forma, nós podemos agora que precisamos talvez mais trazê-los, nos beneficiar disso, dessa impressão que deixamos, né, através da presença de pesquisadores, professores e também estudantes na época do Ciências Sem Fronteiras, né, que foram para outros países e que a gente ouve comentários de quem vem de lá agora, de que tem a solidariedade, sim, mas tem o interesse deles também. Eles se interessaram pelo que é produzido. Eu conheço mais aqui da URGS, não sei se isso é um fenômeno nacional, né? Mas na nossa universidade a gente vê comentários de pessoas que estão aqui. Não, eu quis vir para a URGS porque eu tomei contato com algum projeto de alguém que foi para lá e tal. Isso aí é comum, né? Eu acho que existem os dois níveis de interesse. O professor Rui mencionou a Undifes. É muito claro que tem uma procura internacional no Cone Sul, sem dúvida, pelas universidades federais brasileiras e pelo sistema federal de ensino superior gratuito de qualidade, inclusive, que existe no Brasil. Nossos colegas do mundo inteiro, mas em particular da América Latina, realmente estão solicitando a participação da Undifes e das universidades federais na promoção do ensino superior. Mas existe também, sim, André, um reconhecimento e uma procura específica da URGS, como URGS. Eu diria que nós não somos, obviamente, a única universidade desse porte a ser procurada, mas não por acaso somos seguidamente classificados como a melhor universidade federal do país ou em outros rankings internacionais no top 5, no top 10, junto com algumas outras universidades do país. Nós temos uma procura específica pela excelência do nosso ensino, da nossa pesquisa, da nossa extensão, é bem claro. O caso chinês, que o professor Rui também mencionou, é outro exemplo que reforça essa sensação. Há uma procura específica. Teve uma decisão específica de implementar um Instituto Confúcio na URGS em Porto Alegre. Outras universidades, outros locais, inclusive no sul do país, estão aplicando para ter também um Instituto Confúcio. Nós temos um agora há 5 anos e que está ainda crescendo muito. Então nós temos sim esse diferencial, essa manifestação de interesse dos parceiros. Em relação aos professores visitantes aqui na URGS, né, nós tivemos agora no final do ano a notícia de que alguns professores, referente àquele edital de 2018, estão já tomando posse, começando as atividades, né? Em que isso se diferencia? Como é que é a diferença em relação a esses outros tantos bolsas ou convênios de professores, especificamente de alguns cursos, que isso a gente já tem há bastante tempo, professores que vêm e vem só para uma palestra, só para um seminário, até por um período mais curto. Nesse caso, no caso desse grupo, tem alguma diferença? Tem diferenças bastante importantes. Primeiro, pelo caminho percorrido para chegar, né?
que é a partir de editais que a Progesp, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, abriu, juntamente com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, primeiramente para que as unidades se apresentassem com nomes e programas específicos que incluem não só a pesquisa, mas também o ensino. E não só o ensino de pós-graduação, mas também o ensino de pós-graduação, mas também o ensino de graduação. Então, esses professores, eles têm uma agenda, né, pré-determinada, que coloca a possibilidade de experiência, de contato de todos os segmentos estudantis com esses professores, como também dá oportunidade para se promover pesquisa e possivelmente com isso criar relações, né? Nós tivemos aí essas contratações, nós ainda poderíamos abrir mais e pensamos em abrir novo edital, porque sobraram vagas que podem ser ocupadas sem que se remova a vaga de professor permanente da universidade. É importante isso. Esse é um orçamento à parte do orçamento que paga pessoal, portanto é uma oportunidade que a gente deve usar. Infelizmente, nesse momento, nós não podemos abrir os editais porque os concursos estão proibidos pelo governo, né? Mas assim que o governo abrir a possibilidade de contratações, nós vamos voltar a contratar, porque eu penso que essa forma é uma que tem dois efeitos muito importantes. A internacionalização da comunidade e as oportunidades que isso cria, né? E o reconhecimento internacional, porque isso aumenta nosso grau de exposição frente à comunidade pelo fato de termos aqui um número maior de professores em uma situação mais permanente do que essa que tu aludes. Ainda que essa que a gente menciona também é bastante significativa e importante para a internacionalização da universidade. Quer dizer que, de certa forma, a gente está capitalizando, como aquilo que eu falei antes, a gente está capitalizando para daqui a pouco cada um desses professores estrangeiros, ao voltar a seu país de origem, é um potencial de virem estudantes e novos professores, enfim, Perfeito. Novos convênios. Exatamente. Existem também diferenças mais técnicas. A duração da estadia é prevista por 2 anos, o que é um tempo considerável, muito maior do que as bolsas Print, por exemplo. As bolsas Print são até 12 meses que podem ser fragmentados ainda por cima. E eu acho também que essa iniciativa da URGS, com recurso próprio da URGS, é absolutamente ilustrativa do quanto um certo grau de autonomia das universidades não somente é direito, é constitucional, é desejável, mas é bom. Usando nossa autonomia, nós conseguimos trazer soluções que são inovadoras, que são importantes para uma universidade como a URGS, que talvez não sejam tão relevantes para outras universidades, mas que para nós fazem uma diferença grande. Então é um bom exemplo de como uma ação de internacionalização pode também ilustrar princípios mais gerais que são importantes para a universidade. E acho interessante isso que o professor Rui falou, né? Que no caso desses professores, essa modalidade prevê inclusive aulas na graduação. Quer dizer, o aluno de graduação entrou na universidade, daqui a pouco tem um professor. Daí não sei se deve ser em inglês, talvez, ou na língua... Cada unidade tinha sua margem de manobra. O reitor recebeu os 5 que já chegaram em dezembro passado. Eu acho que um não falou em português, se eu lembro bem. Então esse, pelo menos que do IPH, vai trabalhar com certeza em inglês durante Ou seja, alguns já falam uma português, delas, pelo menos. Uma professora fluente em português. Muito bom, aliás, o português dela. Então, é evidente que essas experiências de integração interna, elas, para mim, são uma realização de um objetivo fundamental, né? Nós somos muito bons no externo, nós tínhamos e temos que incrementar internamente, porque o senhor Nicolás mencionou alguma coisa muito importante. Nós não podemos mandar todo mundo para fora do país. Mas nós podemos dar oportunidade internacional para as pessoas aqui, na medida em que esses professores que vêm têm um contato mais geral, né? E com certeza motivará as pessoas também a buscarem, né, a experiência internacional, que é muito importante, seja na formação da graduação, da pós-graduação, como também para o incremento da vida acadêmica dentro da universidade. Muito bem, professor
Eu queria mencionar ainda um ponto. O professor Rui mencionou as relações Sul-Sul e rapidamente a África. Uma ação especial que não nasceu agora, mas que está se ampliando, foi com a Angola, com a assinatura de um convênio. É uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos Internacionais, cujos alunos se destacaram na recepção, os embaixadores já aqui, que tem trabalhado já há anos, desde 2015, com Moçambique, com um instituto chamado ISRI, para formar diplomatas de alto nível e especialistas em relações internacionais. Já formaram doutores do ISRI em Moçambique. A formação desses doutores levou a formar a criar uma formação doutoral, um programa de pós-graduação que é parecido ao que a gente chama de DINTER, só que não formalizado ainda com fomento da CAPES. Interinstitucional, né? No caso é com fomento moçambicano, não tem ainda fomento brasileiro, mas 10 docentes desse programa de pós-graduação da URGS foram lá em Moçambique para dar aulas e preparar os doutores. E agora teremos professores da URGS em Angola. Então, esse exemplo muito bem sucedido em Moçambique está sendo replicado com a Angola, onde o Instituto também chamado ISRI, a mesma sigla, assinou esse convênio conosco recentemente. Estão começando a formar os doutorandos lá, e a perspectiva é daqui a 3, 4, 5 anos chegar à situação em que já estamos com Moçambique, dessa vez nesse outro país. Então é um outro exemplo muito bonito da repercussão internacional que tem a URGS, do reconhecimento internacional, do impacto internacional e da colaboração internacional que nós temos. E assim, André, para encerrar a minha fala, nós não tivemos todo o tempo, porque realmente é uma pauta extensa e rica, apenas para mencionar que a universidade também tem um programa especial de entrada de refugiados. Não? Eu acho que esse tem um alcance muito grande na comunidade. O problema dos refugiados é um problema internacional, é um problema crescente no Brasil por conta dos tensionamentos que existem ao nosso redor. E a universidade já tem, então, um programa especial de acesso dos refugiados, tanto à graduação como à pós-graduação. Em outro momento a gente poderá até conversar um pouco mais sobre isso, mas assim, é um verdadeiro orgulho da universidade ter essa parceria, dar essa parceria junto com outras instituições federais, de acolher os nossos cidadãos e cidadãs dos países com problemas políticos que vêm como refugiados aqui para o pessoas que Brasil. estão aqui, né, e Sim, têm o status de refugiado e evidentemente querem seguir seus estudos ou iniciar seus estudos. E então tem é bem interessante mesmo, essa forma de ingresso é um pouco diferente, né? Os cursos se interessam em oferecer vagas. Exatamente. A gente pode conversar mais num outro programa mesmo. Sem falar que também enriquecem a diversidade da universidade de uma outra forma, porque é uma pessoa que tem uma outra realidade, além do estrangeiro mais que a gente está acostumado, né? O refugiado tem outra realidade. Tem uma experiência de vida diferente. Com certeza. Muito bem, agradecemos a presença do professor Nicolas Maillard, secretário de Relações Internacionais da URGS, professor Rui Vicente Oppermann, reitor da universidade. O público pode fazer contato com o programa pelo e-mail dialogos@urgs.br. O programa é uma parceria da Rádio da Universidade e da URGS TV. Lembrando que o programa pode ser acompanhado em podcast pelo site radio.urgs.br, pelo canal YouTube da URGS TV e também é veiculado no canal 15 da NET de Porto Alegre, a UniTV. O programa teve produção e apresentação de André Grassi, na técnica Jorge Cecílio, com supervisão do professor Luiz Speroto Teixeira. Nas imagens da URGS TV, Ana Moura e Luciana Forgiarini. Nós voltamos nos 1080 AM na próxima terça-feira, às 11 da manhã. Até o próximo programa. Diálogos URGS, a Universidade em Pauta.